Galera, vídeo de One Piece hoje aqui. E se nessa obra tem uma coisa que ela é muito bem trabalhada, galera, é o passado e o background dos personagens, né? Desde os coadjuvantes até mesmo os personagens principais, que no caso de One Piece são os Mugiwaras, os Chapéus de Palha. E nesse vídeo aqui a gente vai contar sobre o passado, a sua maioria, né, triste, de cada um dos Mugiwaras. E antes da gente falar desses passados tristes, vale a gente deixar uns recadinhos com vocês aqui a respeito das nossas redes sociais primeiro, galera. Quero começar falando primeiro delas porque a gente está fazendo muito conteúdo diferente no Instagram e no TikTok. Então, é importante que vocês sigam a gente nessas duas redes sociais para receber mais conteúdo diferenciado nosso. Tem vários vídeos curtos bem bacanas lá que vocês vão curtir. E no Insta ainda, fora esses vídeos curtos, tem a nossa agenda semanal, onde a gente coloca sobre o que a gente está falando ali, sobre qual que vai ser o tema da semana, dos vídeos de quarta e domingo. Além disso, também tem o Face e a Twitch, é só colocar a resenha no YouTube em qualquer uma dessas redes que vocês nos acham, como tá aqui em cima. E claro, né, pedir para você se inscrever no canal. Se chegou nesse canal através desse vídeo de One Piece aqui, é importante você se inscrever, ou se tá vendo alguns vídeos nossos não é inscrito, como a gente já tá visto que acontece também, vale se inscrever aí para ajudar a gente. E claro, para impulsionar esse vídeo é sempre importante dar aquele like lá que vai ajudar muita gente, galera. Boa, Brunão. Recados dados, galera. Então vamos começar aqui contando um pouquinho, né, da história de cada personagem, seguindo a ordem de entrada no bando. Então, obviamente, a gente vai começar pelo capitão, o Monkey D. Luffy. O Luffy, galera, ele é filho do Dragon e, por enquanto, é desconhecida a informação, né, de quem é a sua mãe. E ele foi criado pelo seu avô, o vice-almirante Garp, que o criou para que no futuro fosse um grande marinheiro. Mas já vimos que isso acabou não acontecendo, né? O Garp, ele também criou o Ace, que pro Luffy acabava sendo seu irmão mais velho ali. Então ele teve muita consideração por ele e até hoje a gente vê isso dentro da história de One Piece. E quem também era irmão de consideração desses dois era o Sabo, que é um filho de nobres que não aceitava a visão de mundo que os seus pais tinham. Esses três, Sabo, Luffy e Ace, cresceram por um bom tempo juntos, até que um dia o Sabo tentou fugir da casa de seus pais. Mas ali ele foi embora com um pequeno navio e esse navio acabou sendo atacado por engano e muitos acharam que ele tinha morrido nesse ataque. Mas ele foi salvo pelo Dragon, o pai do Luffy, que é dos exércitos revolucionários, né? Sem que ninguém soubesse. Então, pra muita gente ali, todo mundo achou que o Sabo tinha acabado morto, e essa foi a primeira grande perda do Luffy. E um grande motivador para o Luffy ser um pirata foi o Yonko Shanks. Quando ele visitou a ilha em que o Luffy morava, o jovem protagonista queria ir ao mar com o Shanks, que acabou não deixando que isso acontecesse. E o Shanks acabou perdendo um de seus braços quando protegeu o Luffy de um dos reis dos mares. Então esse foi mais um momento ali, galera, de bastante tristeza, né? Pelo que o Luffy acabou ocasionando para o Shanks. E foi nessa situação toda que o Ruivo decidiu apostar na nova geração e deixou o chapéu de palha que ele tinha e foi do pirata, né, do rei dos piratas, o Roger, com o Luffy. E ali, Shanks e Luffy fizeram um compromisso de que o chapéu só seria devolvido para o Shanks quando o Luffy virasse o rei dos piratas. E esse foi o grande motivador aí para o sonho do Luffy e para toda a jornada de One Piece. E o segundo a entrar no bando foi, digamos aí, o espadachim imediato do Luffy, né, o Zoro. O Zoro, ele perdeu os pais dele muito cedo, quando ele tinha 8 anos. O pai dele foi morto por piratas que invadiram a vila que eles moravam, e a mãe do Zoro morreu por conta de uma doença. Com isso, o Zoro acabou ficando órfão. E essa situação para o Zoro acabou acarretando também na criação dele, né? Isso culminou que ele teve ali o seu crescimento em um dojo, sendo cuidado pelo mestre Shimotsuki Koshiro. E esse mestre também tinha uma filha, que é a Kuina, como a gente conhece ela até hoje, né? Ela cresceu juntamente com o Zoro. E no dojo, o Zoro aprendeu muito sobre luta com espadas, conseguindo vencer todos os alunos que o mestre tinha, com exceção justamente da sua filha, a Kuina. Com isso, galera, nasceu uma rivalidade entre o Zoro e a Kuina. Junto dessa rivalidade também foi criado um respeito e admiração de ambos um pelo outro. Os dois tinham o sonho de se tornar o melhor espadachim do mundo, mas o sonho de Kuina acabou sendo interrompido porque ela morreu quando ainda era muito jovem. E essa morte teve um impacto gigantesco no Zoro, que reiterou a sua promessa de se tornar o melhor espadachim do mundo por ele e agora pela sua falecida amiga, a Kuina. É, galera, história triste também aí do Zoro. E agora a gente dá sequência para outro personagem aqui do bando, que é a Nami. A Nami que nasceu no reino de Oikot e ficou órfã ainda quando ela era uma bebê.
justamente por conta de uma guerra que aconteceu no reino. E nesse tempo em que ela era uma bebê, ela foi encontrada por outra criança que também tinha a mesma condição dela, né, que era órfã. Era chamada Nojiko. E quem encontrou as duas garotas foi uma marinheira chamada Belemer. Depois que a Belemer encontrou as duas, ela decidiu se aposentar para cuidar dessas crianças que ela resolveu também adotar. Com isso, ela levou tanto a Nami como a Nojiko para sua casa, ali na Vila Kokoyashi, e as três cresceram juntas, né, e foram criadas ali pela Belemer como uma família. O tempo foi passando e a Nami, ainda criança, cria um grande apreço por desenhar mapas. Certo dia, quando ela era criança, a vila foi invadida pelos piratas do Arlong, que logo se estabeleceram na ilha e subjugaram a população. E com isso eles passaram a cobrar impostos e tributos dos moradores. E a situação da Belemer, que cuidava das duas garotas, incluindo a Nami, não tinha como pagar o tributo dela e também das suas duas filhas. Então ela só pagou o da Nami e Nojiko e foi brutalmente morta por Arlong por não ter, né, o restante para pagar por si. Foi então que a Nami começou a desenhar mapas para manter ela e a irmã a salvo. E fez um acordo de pagar 100 milhões de berries para o Arlong, com a condição de que ela pudesse ser deixada em paz, né, ela juntamente com a sua irmã, e conseguissem fugir da ilha. E para que ela conseguisse alcançar esse objetivo, galera, ela acabou se tornando uma ladra, roubando de muitos piratas, até que enfim ela acabou conhecendo, né, um certo pirata aí que hoje é o capitão dela, o Luffy, e ambos acabaram se aproximando. E claro que o Arlong não cumpriu com esse combinado, né, e revelou isso pra Nami. E a ilha só foi liberta quando o Luffy derrotou ele, num daqueles grandes momentos aí de One Piece, né, que todo mundo lembra muito bem, né, com certeza. E o quarto tripulante a entrar no bando foi o Usopp. Vamos falar então um pouquinho do passado dele, galera. O Usopp, ele foi abandonado pelo pai Yasop. É isso mesmo, galera. Vocês podem gostar do Shanks e tudo mais, mas o termo pro que o Usopp fez com o Usopp é abandono, né, não tem outra palavra. Que foi para o mar com o Shanks ser pirata. E ele acabou também perdendo a mãe quando ele ainda era criança. E com isso ele cresceu sozinho na ilha, sem pai e sem mãe. Galera, o Usopp, ele sempre teve o hábito de mentir. Mas isso começou porque ele sempre corria pela ilha gritando que os piratas estavam chegando, apenas porque isso aliviava um pouco a dor da sua mãe. E depois que infelizmente ela acabou morrendo, ele continuou gritando apenas para aliviar a sua própria dor, galera. Então esse foi um gatilho, né? Não somente ali a gente pode pensar do caráter dele, mas que de alguma forma aquilo conseguia aliviar um pouquinho do que ele sentiu ali naquele momento. E essas mentiras constantes do Usopp, né, que ficava ali enganando todo mundo da ilha, fez com que os outros moradores não gostassem nem um pouco dele. E além disso, o Usopp também gostava de contar mentiras e inventar grandes histórias para sua amiga rica, a Kaia. Ele sempre inventava ali umas histórias aventurescas, né, para distrair ela e fazer com que a amizade deles crescesse ainda mais. Comentando agora, galera, de outro tripulante aqui também, vamos conhecer um pouquinho, né, de como que foi o passado do Sanji. Ele, que é um dos filhos da família Vinsmoke. O Sanji, ele perdeu a sua mãe bem cedo, e o seu pai, o Judge, usou ele e os irmãos logo cedo também para serem super-humanos, ou seja, né, acabaram se tornando experiências do próprio pai. O Sanji foi considerado a falha desse experimento e por isso sempre sofreu muito nas mãos do seu pai e também dos seus irmãos. E até para conseguir fugir de tudo isso, ele saiu da sua casa e entrou num navio de cruzeiro onde trabalhou como auxiliar de cozinha. E um dia, esse navio foi atacado pelos piratas do Zeff. E no meio desse ataque, o navio afundou e tanto o Sanji como o Zeff ficaram naufragados em uma ilha. Durante esse tempo que eles estiveram na ilha, os dois passaram muita fome e o Zeff deu toda a comida que ele tinha para o Sanji, enquanto que ele teve que comer a própria perna para não morrer de fome. E essa parte da perna foi cortada do anime, ela só apareceu no mangá, galera. No anime, eles fizeram com que o Zeff perdesse a perna no mar, lá num acidente e tal, mas o mangá, que é a história que a gente pode considerar oficial, né, é mais brutal. Ele cometeu canibalismo com si próprio para não morrer. Aí passou um tempo e eles conseguiram fugir da ilha e o Zeff abriu um restaurante no mar chamado Barat. E lá, galera, foi onde o Sanji começou a experimentar os seus dotes culinários e acabou se tornando, o que a gente sabe até hoje, né, um exímio cozinheiro. E o sonho do Sanji é justamente encontrar o Oblu, que é um mar lendário que ele ouviu falar, que é onde se concentram todos os mares e criaturas marinhas. E galera, vamos agora falar aí do médico e para muitos o mascote do bando, que é o Chopper. O passado dele também é bem interessante e triste. O Chopper era uma rena selvagem como qualquer outra,
mas ele comeu a Akuma no Mi do humano, que é a Itu Itu no Mi. E por conta disso, a sua aparência mudou completamente e ele foi rejeitado pelas outras renas, e quando ele ficou sozinho, ele foi atacado por humanos que o encontraram e o deixaram muito ferido. E além disso também ele sofreu ataques das outras renas em algumas ocasiões, galera. Foi bem pesado mesmo. E pra sorte dele, galera, ele acabou sendo encontrado pelo Dr. Hiruluk, que cuidou dele justamente pela condição que ele se encontrava. E o Dr. Hiruluk era um médico sem muitas habilidades medicinais, mas com muito coração, que tinha o sonho de curar todas as doenças do mundo. E ambos viviam ali no reino de Drum, que era governado pelo Opal. E o Opal tinha, nessa época, tinha tomado para si todos os médicos do país. Como o Hiruluk não se sujeitou a isso, ele acabou sendo morto, né? E seu sonho de curar todas as doenças foi dado pelo Chopper, que desde então estuda muito sobre medicina, e com a morte do Hiruluk, ele passou a ser treinado pela doutora Kureha. Essa sim, uma médica extremamente talentosa, galera. E nesse meio tempo ainda tem a questão de que o Dr. Hiruluk estava com uns problemas de saúde e tal, e o Chopper, para ajudar, deu um cogumelo venenoso para ele. Então, tipo, o Hiruluk comeu para animar o Chopper, porque ele já sabia que ia ser morto pelo Apple, né? Então isso mais só para aumentar aí a carga dramática da história, por justamente também motivou o Chopper a não cometer mais erros como um grande médico. E agora comentando, galera, sobre outra história também muito comovente aqui, de outro tripulante, que é da Nico Robin. Ela que é nascida em Ohara, uma ilha de estudiosos, e a Robin foi criada por seus tios e diversos cientistas, já que a sua mãe estava sempre viajando e realizando estudos para descobrir os segredos do mundo. E durante a infância da Robin, galera, foi um dos momentos mais terríveis que ela presenciou ali, que foi quando foi ativado um Buster Call para a ilha ali onde ela morava, o que acabou culminando na destruição total da ilha e os seus habitantes mortos, com exceção justamente da Robin. Esse Buster Call rolou, galera, porque os habitantes de Ohara, que eram bem estudiosos, descobriram, ou estavam perto de descobrir, várias informações sobre o século perdido. E como o Gorosei e o governo mundial não queriam que isso acontecesse, eles decidiram exterminar a ilha e seus habitantes ali como uma queima de arquivo. E a Robin acabou conseguindo sobreviver porque ela foi salva pelo gigante Saul e o almirante Uzan Ikiji. E posterior a isso, ela passou 20 anos, galera, em fuga da marinha e também do governo, até entrar para o bando dos Chapéus de Palha, e onde a gente viu, né, todo o desenvolvimento da história, onde a gente vê também depois como ela é resgatada, né, e ela é valorizada pelo Luffy e os demais do bando. Uma baita história, né? E agora vamos falar aqui do Frank. Ele que nasceu em algum lugar do South Blue, mas foi jogado no mar pelos seus próprios pais, que eram piratas. E quem encontrou ele e cuidou dele como um pai foi o lendário construtor de navios, o Tom. O Tom, galera, foi ninguém menos que o responsável por construir o navio do Rei dos Piratas, o Gold Roger. O nome do navio era Oro Jackson. O Tom foi julgado e condenado por ter construído esse navio, mas ele conseguiu fazer um acordo ali com o júri que consistia no seguinte: o Tom tinha que construir uma via férrea que ia passar pelo mar para que a marinha pudesse usar para locomover tanto pessoas como ali mercadorias e equipamentos que eles precisassem. E depois disso, galera, passaram-se 14 anos e ele conseguiu construir tanto o trem quanto as linhas. O Tom também era responsável por guardar as plantas da arma lendária Pluton. E após a construção da linha férrea, um agente da CIP-5, o Spandan, veio atrás dessas plantas, enquadrando inclusive o Frank. E durante todo esse período em que cresceu com o Tom, o Frank construiu vários navios de batalha, e foram justamente esses navios que Spandan usou para atacar o Water 7. Com esse ataque, o Tom, Frank e os demais companheiros deles conseguiram impedir que coisas piores acontecessem durante o ataque. Mas o Spandan conseguiu reverter a situação e acusar eles de ter feito o ataque. E como os navios que foram usados para o ataque eram do próprio Frank, a situação complicou para eles. E no fim de tudo, quem assumiu a culpa foi o Tom, e ele foi condenado à morte. E o Frank, ali numa situação que ele acabou acontecendo, ele também foi atropelado por um trem e dado como morto. Mas o Tom morreu de fato e o Frank conseguiu sobreviver fazendo modificações cibernéticas em seu próprio corpo. Comentando agora, galera, sobre outro tripulante, que é o músico do bando, né? Vamos ver aqui como é que foi o seu passado, o passado do Brook. 52 anos antes de conhecer os Chapéus de Palha, o Brook fez parte de outro bando, que eram os Piratas Rumbar. E o Brook acabou comendo a Yomi Yomi no Mi
E por todo esse tempo que andou com essa tripulação, ele nunca soube sobre o poder dela. Até que um dia, os piratas Vombar entraram no Triângulo Florian e foram atacados por piratas que usavam armas envenenadas. E durante esse ataque, o médico da tripulação foi morto. Todos os piratas sobreviventes acabaram morrendo porque foram envenenados, incluindo o Brook. E justamente, galera, graças à Akuma no Mi do Brook, ele acabou voltando à vida, mas só a sua alma. E foi aí que ele acabou vagando por muito tempo à procura do seu corpo, e quando o encontrou, ele era um monte de ossos. E depois de tudo isso aí, ele estava no navio ainda e o navio estava sem leme, galera. E por conta disso, não tinha como guiar, né? E aí o Brook ficou por vários anos sozinho no navio, que teve com a tripulação morta, né? Sua antiga tripulação. Até que ele podia encontrar os chapéus de palhas e finalmente ser liberto de toda essa solidão. E agora a gente pode fechar aí então, né, com o último tripulante que entrou recentemente no bando, que foi o Jinbe. E o Jinbe, galera, sempre foi um pirata muito forte aí durante a história. Inclusive ele é um ex-Shichibukai. Ele teve vários encontros com o Luffy antes de entrar pro bando e foi peça-chave para que o Chapéu de Palha superasse a morte do Ace. E o Jinbe, ele acabou entrando pro bando só após o arco de Wano, após resolver várias pendências pessoais que ele tinha como principal foco ali a Big Mom e deixar a sua terra natal, a Ilha dos Tritões, em segurança. É, galera, muita coisa aí, bastante conteúdo sobre o passado do Chapéu de Palha. Claro que deve ter ficado uma coisa ou outra de fora, mas a gente fez bem resumido para caber aqui no vídeo, né? Afinal tem muita coisa, a gente sabe disso. E eu quero perguntar para vocês, na sua opinião, qual que é o passado mais triste do Chapéu de Palha e por quê? É isso aí, galera. Deixa o seu comentário aí. E se de repente tem algum outro detalhe que a gente acabou não comentando, né, justamente por essa questão para a gente não deixar o vídeo muito longo, pode acrescentar aí nos comentários que a gente faz questão de ler também e pode ajudar outros inscritos aqui também a entender mais detalhadamente, né, cada história aí de cada personagem. Gostou do vídeo? Deixa aquele likezão e não esquece de se inscrever no canal. E para fechar melhor ainda, tem duas indicações aqui para vocês de outros vídeos. Brincando com essa questão de tripulação ainda nesse assunto, né? A gente fez um vídeo montando a tripulação ideal para o Luffy, mas usando personagens de outros animes. Então tem personagem de Dragon Ball, Naruto, vai lá ver que a gente trocou todo mundo do Luffy por outros personagens. Um vídeo com curiosidades que a gente também fez aqui foi falando sobre curiosidades do Dendemushi. Vai lá ver esses vídeos, clica aqui do lado que eles estão muito bons. Valeu por ver esse vídeo aqui até o final e até o próximo. Valeu, galera!